Olá pessoal, conto com a inscrição de todos vocês aqui que me sigam aqui no TikTok, nas redes vizinhas, enfim. A ideia hoje nessa live é passar para vocês uma questão que é muito interessante e é muito relevante do aspecto jurídico, são os crimes praticados pela internet de contra a honra, crimes de injúria, difamação, calúnia, enfim. Todas essas situações caracterizam crimes. Então, por exemplo, se você chegar em uma situação que você se encontra, tá, seja bem-vindo a todos que estão acedendo aí ao meu convite de live. E a ideia realmente é passar para todos a situação dos crimes contra a honra que são praticados pela internet, mesmo que pareçam inofensivos, mas eles têm a mesma punição e até eventualmente a pena agravada quando o crime é realizado via redes sociais. Por quê? Porque o crime contra a honra realizado nas redes sociais, ele atinge um número infinito de pessoas. Então, por exemplo, você dizer para alguém que determinada pessoa, ou até num simples comentário, você vai num post de uma pessoa e diz assim, pô, tá gordo, tá feio, ou então, poxa, esse fulano de tal presidente da República é ladrão. Então você comete um crime de calúnia, ou de difamação, ou eventualmente injúria, porque existem as diferenças entre esses crimes contra a honra, que todo mundo coloca num balaio só. Então, eu, como advogado aqui, a minha ideia é passar para os senhores a diferença dos crimes com a injúria é ofender diretamente a pessoa, ofender a dignidade ou decoro da pessoa. Calúnia é dizer para uma pessoa você sabendo que a pessoa é inocente, você afirmar que a pessoa praticou determinado crime. E difamação é ofender a reputação da pessoa. Eu digo para a pessoa assim, digamos lá, o Papa é pedófilo. Então, estou difamando o Papa aqui, falando no ouvido de um terceiro. Se eu difundir isso pelas redes sociais, difundir isso por por diversas questões, por vários meios, a pena é agravada. Então, toda situação, todos os crimes com repercussão nas redes sociais e na vida real são punidos com a mesma pena, em algumas exceções, com penas agravadas. Além do mais, existem diversos outros tipos penais e além de tudo, não pode esquecer de que todo crime gera o dever de indenizar. Então, se eu xingo uma pessoa pela internet, eu digo assim, seu careca, eu sou calvo, vocês estão vendo aqui um doutor Calvo, e desculpem até o horário, mas é o horário que eu pude fazer, cheguei do escritório, enfim. E então, eu ofendo uma pessoa pela internet é equivalente a ofendê-la pessoalmente. Então, existem outros tipos penais também, incluídos na questão dos crimes de internet. Por exemplo, invasão de dispositivo informático, invasão de sistemas eletrônicos da administração pública, são exemplos de outros crimes, incitação ao suicídio, incitação à pedofilia, são todos crimes de internet. O tema do vídeo basicamente o dessa live aqui são os crimes contra a honra praticados pela internet. Mas, por exemplo, existe o estelionato digital, que inclusive tem uma pena maior. Quando você, por exemplo, faz um phishing, que você coloca lá um link, diz, por exemplo, que é do Banco do Brasil, e aí você coloca um link lá no celular, manda um link por WhatsApp, etc. Ou simplesmente difunde o link, sabendo que essa aqui é uma prática de estelionato, para a pessoa praticar um Pix, realizar um Pix. Nesse ato de você compartilhar o link, que é o phishing, é a pescaria, em inglês. Então, é um termo utilizado no caso de, por exemplo, eu comando um link malicioso, digo que eu monto um site bonito, como se fosse, por exemplo, no caso aqui em discussão do Banco do Brasil, e aí eu coloco lá e os depósitos por meio de Pix para você ganhar determinada situação.
Então, você chega e vai ganhar para ganhar 10 mil, você tem que fazer um Pix na minha conta de R$ 100. E no final eu sumo. Isso é crime. Então, é um dos crimes de internet. Esse caso, isso aí deve ser registrado a ocorrência policial na delegacia respectiva ou na delegacia da área que vai encaminhar o fato para a delegacia de repressão de crimes de informática, dependendo da sua cidade, de onde você estiver assistindo. Vai haver a delegacia especializada, havendo a investigação e encontrado o suspeito, independentemente dele ser condenado ou não, a não ser que ele seja inocente, ele vai ter o dever de indenizar. Então, práticas comuns, corriqueiras, que eu vejo muito, 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 é a de crimes contra a honra. Tá muito na moda, inclusive, a pessoa faz uma postagem. Eu posto, às vezes, vídeos meus e coloco, eu gravo telas de matérias publicadas nas redes sociais de revista Isto É, Exame, Globo, Record, todas as fontes, até do próprio Google Discover, que ele coloca lá as matérias. Eu printo e tem gente que diz, não, você é um mentiroso. Eu falei, pô, eu sou mentiroso, o Google é mentiroso, e quem elaborou a matéria que está no Google Discover é mentiroso e está praticando crime de injúria contra mim. Como eu não vou ficar discutindo uma situação de internet, então eu simplesmente vou lá e removo o comentário ou bloqueio a pessoa. Mas se você, por exemplo, que está assistindo a live, você chega lá e faz uma postagem, colocou lá no Facebook, por exemplo, colocou sua foto lá. Aí começaram a debochar. Ah, tá gordo, tá feio, não sei o quê, podia entrar numa academia. Enfim, qualquer comentário pejorativo que ofenda a sua honra, que ofenda a sua dignidade, que ofenda a honra, que o crime de injúria ele é caracterizado quando a ofensa, a honra subjetiva, o que a pessoa sente dela mesma. Então, por exemplo, o camarada chega lá e diz assim: não, seu corno está falando um monte de besteira aí. Ok. Então, eu vou passar a me sentir ofendido, porque ofendeu minha dignidade como pessoa, e vou printar aquela injúria, vou levar para a delegacia de crimes de informática e vou fazer o registro da ocorrência e proceder instauração do inquérito policial. Um abraço a todos que estão entrando aí na live, tudo agradeço aí a gentileza. E Ariano, Tognolo, Melo, Iracema, Pedro Ivo, Givaldo, enfim, agradeço a todos a presença e serve até para todos. Vamos falar agora, estou distinguindo os crimes para ficar de uma forma bem, bem tranquila. Injúria é ofensa direta à pessoa. Então você lá recebeu uma ofensa, seja na internet, seja fora dela, é crime. Difamação é uma ofensa que você difunde a ofensa. Digo assim, pô, fulano de tal é burro para chuchu. O cara só faz bobagem. Isso é difamação. Calúnia, eu digo o seguinte, pô, tu sabe o que acontece na casa do fulano, eu sabendo que ele é inocente. Digo, olha, o camarada vai lá e trafica drogas. Então, são crimes contra a honra praticados pela internet. Então, de qualquer maneira, esse tipo de crime, por exemplo, a ofensa direta, a difusão que é a injúria, a difusão de informações pejorativas a respeito de uma pessoa, que é a difamação, que atinge a honra objetiva, o que os outros pensam em relação a você. E a calúnia também, que atinge a honra objetiva, que os outros pensam em relação a você. Esses são crimes também contra a honra e que, praticados pela internet, têm penas agravadas. Por exemplo, vamos tratar aqui e geram direito de indenização. Se a pessoa, por exemplo, se sentiu lá humilhada, ofendida, com a questão da postagem lá de cunho negativo,
Você confere, você vai, printa aquilo ali e pode movimentar uma ação de indenização, perdão. Uma ação de indenização por danos materiais e morais, divulga o vídeo, ou divulga a postagem, divulga o print, junto em juízo e contrata um advogado ou um defensor público e entra na justiça. E agora, com os juizados especiais, até, com causas até 20 salários mínimos, você pode chegar e até sem advogado. Vou até falar sobre isso um pouco. Até sem advogado você pode recorrer aos juizados especiais, estaduais, enfim, para esse tipo de coisa, para esse tipo de processo, pedindo a indenização, pedindo a retirada do vídeo do ar, ou a retirada do comentário do ar. Pode processar, inclusive, sem advogado, até 20 salários mínimos, as pessoas, as empresas que veio permitir você denunciar a empresa, por exemplo. Eu fui chamado lá de quatro olhos. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Maluco. Esse cara é maluco. Bom, eu vou lá, comunico a empresa, denuncio, bloqueio, enfim, mas printo. Printei. Aí o Facebook não fez nada, o Twitter, qualquer rede social, TikTok, você pode inclusive movimentar ações contra o TikTok, contra o Twitter, contra o LinkedIn, contra o Instagram, contra o Discord, incluindo como réus, impedidos até 20 salários mínimos, sem advogado, vai ter um defensor dativo lá. Não é um defensor público, é um defensor dativo, normalmente estudantes de direito, que preparam lá a petição inicial para você no juizado e você processa civilmente pedindo indenização. Agora, o valor desse tipo de crime, vamos lá, vai depender do grau, o juiz que vai avaliar isso. Por exemplo, quanto o funcionário público do fórum, eu digo que o funcionário público é corrupto. E vou lá e, de maldade mesmo, vou lá na delegacia e faço um registro de ocorrência, sabendo que é um funcionário corrupto. Tem dois crimes aí que eu pratiquei em tese: falsa comunicação de crime ou denunciação caluniosa. Se eu cheguei na delegacia, o funcionário público foi, por exemplo, simplesmente intimado a comparecer para esclarecer eventual eventual corrupção, ele já entra, eu já sou enquadrado no crime de denunciação caluniosa, que já é um crime mais grave. Mas estamos falando aqui de crimes da internet. Então, crimes contra a honra pela internet, crimes contra de injúria, difamação, calúnia, são os mais comuns. Você vê em qualquer postagem, você vai lá nos comentários, vai ter um ou outro que vai pegar mais assanhado ou mais de forma inadvertida, vai lá e ofende a pessoa, ofende quem postou um vídeo. Eu vejo às vezes a mãe expondo a filha adolescente, bonita, maior. Enfim, a mãe mais velha, a filha maior de 18 anos, e ela está lá filmando a filha de biquíni e tudo. Aí o pessoal diz assim: desculpa, me permitam a expressão, sua piranha tá fazendo com que tua filha fique igual a você. Isso é crime de injúria. Então você pega aquele comentário ali, além de denunciar na rede social, você leva o caso à polícia printando aquela tela, obtendo aquelas provas, aí você chega lá na delegacia e faz o registro de ocorrência. Você chega lá e procede. Pode, inclusive, tá? Quem é o dono da ação penal? É o Ministério Público. Então, pode, inclusive, levar o caso direto ao Ministério Público. E muitos estados, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pelo telefone 127, você comunica por telefone de graça um ilícito, um crime praticado na sua região, seja pela internet ou não, e você tem os meios de acesso à ação de indenização, pedido de investigação criminal, enfim. Então, na questão dos crimes contra a honra na internet, ou então, por exemplo, no estelionato pela internet, que a pessoa ela recebe um phishing, ela vai lá e faz o Pix. E no final das contas não depositou na Caixa Econômica, não recebeu dinheiro nenhum. Diz lá, tem um saldo do fundo de garantia disponível para sua conta, digite seu CPF. Muito cuidado nesses links. Se tiver algum saldo disponível, efetivamente,
Antes, entre em contato com a agência, a sua agência bancária, e aí você vai lá na agência bancária e comunica, pergunta na agência bancária, por telefone, enfim, se você se existe algum saldo a seu favor. Pois vão te convidar para comparecer, você verifica lá que era uma tentativa de golpe, tentativa de estelionato. Então, vamos lá, vamos para o começo. Injúria, ofensa direta, calúnia, dizer que alguém praticou um crime sabendo que ele é inocente, difamação, difamar a honra da pessoa perante terceiros. Então, chegar para um terceiro, ofender o decoro de alguém dizendo lá que o camarada é chifrudo, é corno. Estou até coçando a cabeça, né? É interessante isso. Mas, enfim, vamos lá. Nesses casos, você obtém as provas para passar toda a percepção penal. Leva o caso constitui um advogado ou um defensor público, faz o registro de ocorrência policial, com o advogado e com o defensor público, você ajuiza no juizado especial criminal, já que é um crime de menor potencial ofensivo, uma ação penal privada, chamada queixa-crime. Muita gente acha que quando chega na delegacia, vou registrar uma queixa. Não, você faz um boletim de ocorrência na delegacia, leva aquele boletim de ocorrenciamento é encaminhado para o juizado especial criminal, por meio de um termo circunstanciado, que é resumido, e aí o advogado vai lá e processa criminal e civilmente a pessoa que te ofendeu, que te caluniou, que te difamou, ou que tentou praticar um estelionato contra você. Você tem que ter a prova da autoria ali. A polícia vai localizar aquele perfil, dali você processa criminalmente e pede indenização, se quiser até sem advogado, ir sem advogado. Para a questão civil de indenização, você pode ir até 20 salários mínimos. Basta procurar o juizado especial civil da sua cidade, fórum, telefona para o fórum, aí pergunta lá, núcleo de primeiro atendimento do juizado especial civil. Aí eles vão informar vocês vão levar os documentos pessoais, vão levar todas as provas que vocês têm do crime, e você chega lá e, de posse desses documentos, você comunica, quero entrar com ação para contra, por exemplo, em direito, tecnicamente não se fala contra, se fala em face de fulano de tal, lá, Zé das Couves, que me ofendeu. Se for uma mulher, me chamou de piranha. Aí você vai lá, junta aquilo tudo e vai pedir para o defensor dativo, sem pagar honorário de advogado, você vai pedir para o defensor dativo para que ele entre com a ação de indenização por danos materiais e morais pelo crime de injúria que ele praticou, lá no caso do xingamento chamando a mulher de piranha, por exemplo. Então, esse é o rito, tá, civil, e aí vai haver uma audiência de conciliação, vão tentar localizar o citado. Se ele for citado, vai para uma audiência de conciliação no cível, tá? Criminal é diferente, eu vou explicar já já. No cível, ele vai para uma audiência de conciliação, da audiência de conciliação, se não houver acordo, não houver a tentativa de pagamento lá pelos danos, etc., você pedir os 20 salários mínimos sem advogado, sem precisar pagar advogado. Se ele fizer um acordo, ótimo, o juiz homologa, acabou a questão. Se não houver acordo, vai para a audiência chamada de instrução e julgamento. Na instrução e julgamento, o juiz vai julgar, vai instruir, ou seja, vai avaliar as provas e depois vai proferir a sentença. E aí pode condenar ou não, de acordo com o critério do juiz, vai condenar ou não a pessoa que praticou o crime de internet contra a honra, por exemplo, ou até contra a imagem, enfim, ofendeu lá, chegou lá por uma mulher já que estava com uma baixa autoestima, disse, poxa, você é feia demais, não deveria nem ter nascido. Vamos trabalhar com essa possibilidade. Poxa, botou a mulher em depressão. Pô, qual é o valor desse dano moral? É incalculável.
Aí o que, que a vítima desse crime vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar aquelas provas, constituir um advogado ou sem advogado, se ela quiser uma indenização até 20 salários mínimos, e ingressar nos juizados especiais. Então, todos os tipos penais, por exemplo, existia um tempo atrás, eu dei até uma entrevista em relação a isso num programa de TV da apresentadora Celeste Maria, na CNT, se eu não me engano, que dizia o seguinte, que aquela questão da baleia azul, que incitava crianças a praticarem, incitavam crianças ao suicídio, automutilação, que inclusive já não é mais crimezinho de juizado especial, já não é crime de uma indenização enorme, digamos, uma mãe que perdeu um filho que se suicidou em função lá dos hackers. A história que eu soube foi essa, eram hackers russos que captavam pessoas brasileiras. Hackers não. Existe a diferença de hacker e cracker. Hacker é tanto para o mal como para o bem. É o expert em informática. O cracker, ele é para o mal. Então, aí eles foram lá, constataram que os crackers russos fizeram um acordo com os crackers brasileiros e começaram a criar aquela moda que há alguns anos atrás era da baleia azul. O que que fazia? A criança tinha que fazer tarefas. Então ela começava lá a se automutilar, a criança se isolava, começava a apresentar quadros depressivos e tiveram casos de efetivo suicídio, o que é crime contra a vida, já não é nem mais crime contra a honra. Foi um crime praticado pela internet que levou o camarada ao tribunal do júri e, inclusive, fez com que o nosso Código Penal fosse alterado nessa parte para incluir esse crime de incitação ao suicídio, por meio da internet, inclusive, como crime contra a honra de competência do tribunal do júri. Portanto, o cara vai a júri popular. Se você, por exemplo, por meio da internet, começa a estipular para uma criança tarefa, ou para um adulto lá, uma pessoa com uma, uma, uma vulnerabilidade maior, você vai lá e estimula a pessoa, faz isso, faz aqui, ó, faz aquilo outro. Vai lá, agora daqui a pouco você vai, ó, para ganhar o prêmio máximo, você vai se degolar e vai fazer uma live. Aí vai lá, a pessoa vai e se degola. Capricha, capricha, corta bem, mas corta bem fundo, aperta com força. Isso é crime contra a vida. E vai a tribunal do júri. Então, todos os tipos de situação que ocorrerem na internet, elas podem ser já dupla responsabilidade, criminal e civil. Agora, na questão criminal, como é que funciona? Vamos falar da injúria, calúnia e difamação, os crimes contra a honra mais comuns de internet. Como é que se faz? Você vai e faz um registro de ocorrência policial. O ideal é você constituir um advogado ou um defensor público. Chegou lá, constituir um advogado e um defensor público, pega as provas todas que você tiver. Se não tiver provas, comunica a delegacia de polícia. Você tem um prazo para isso, até 6 meses, e aí, sob pena de decadência. Comunicado em sede policial, o que é que você vai fazer? Vão investigar se você não souber quem foi o autor da ofensa. Normalmente tem o perfil. Eles conseguem lá rastrear e pelo IP localizar de onde partiu aquela ofensa. Ou aquela calúnia contra você, ou aquela injúria, se disseram que você era ladrão, era traficante, era pedófilo, enfim. Vai constar lá no sistema, você vai pegar todas aquelas provas e vai entrar com uma ação penal privada, que a regra no direito penal é a ação penal ser pública. Excepcionalmente, ela pode ser privada pela vítima, ou seja, particular. A vítima provoca o Estado juiz para que o Estado juiz, a vítima vai agir como se fosse o promotor de justiça. Só que, como é o crime de ação penal privada, quem vai agir é a vítima, junto com o defensor, com o advogado, enfim. Aí ela vai entrar com a queixa-crime no juizado especial criminal. Lá no juizado especial criminal, aí vai haver uma audiência preliminar,
vai ser feita uma proposta de transações penais, transações civis, enfim, e, eventualmente, uma suspensão condicional do processo. Mas aí pega aquilo, pega todos esses documentos e ajuiza uma ação de indenização. Independentemente da pena que o camarada tiver que cumprir, ou então for feito um acordo lá de transação penal para ele prestar cestas básicas, enfim, que a regra dos crimes contra a honra é da competência do juizado especial criminal. E no juizado especial criminal se aplicam as penas, tem as medidas chamadas despenalizadoras, que são a suspensão condicional do processo, a suspensão, a transação civil, a transação penal. A transação civil é um acordo em dinheiro. A transação penal é uma prestação de serviço à comunidade, cestas básicas, um órgão que a igreja, uma instituição filantrópica, enfim. Então, esses dois são os ritos dos crimes praticados pela internet. Agora, na questão do estelionato, como é que você faz? Você foi vítima de um crime de estelionato, no qual você fez um Pix para uma empresa, tá? E para uma empresa ou para o golpista, em nome de uma empresa, digamos, a Caixa Econômica Federal tá liberando o abono do ano de 2021 dos trabalhadores que assinaram, trabalharam com carteira assinada, tudo bonitinho, e o saldo já está disponível para você. São lá R$ 5.000. Aí você digite seu CPF, aí você clica no link, aí você digita o CPF, você já está sendo fisgado. Mas para você receber essa importância, você mais rápido, por exemplo, receber mais rápido, o golpista ele vai lá e diz o seguinte: clica e deposita R$ 200 para mim. Deposita, faz o Pix, que aí por meio do Pix eu acelero o processo. Daqui a pouco, quando você for ver lá, vai na Caixa Econômica, não tem abono, não tem nada. Você foi vítima de estelionato. O que é que você vai fazer? Você vai tentar obter todas as provas que você puder por meio de print, pode ser até testemunhal, inclusive, pessoas que visualizaram que você fez aquele Pix, você vai no banco, vai pedir o bloqueio do Pix, comunica em sede policial, crime de estelionato digital, e aí você vai registra, aí não faz uma queixa-crime. Queixa-crime é como eu expliquei para vocês. É ação penal privada ajuizada por advogado ou defensor público em nome da vítima. Eu, advogado representando, por exemplo, representando Lu Gomes, que entrou aqui, te agradeço aí a presença. Representando a Lu Gomes, eu vou lá e movimento uma ação penal porque ela foi ofendida. Aí a queixa-crime. Mas a vítima de crime, em geral, faz o registro de ocorrência na delegacia de polícia. O delegado vai ser obrigado a instaurar um inquérito policial para investigar. Constatado que houve o estelionato digital contra você, contra mim, enfim, o delegado instaura o inquérito, vai te chamar para ser ouvido, vai investigar quem foi o responsável lá pelo phishing, né, pela pescaria do estelionato. Você entrou, fez o registro de ocorrência, instaurou o inquérito policial, o delegado procede às investigações, pede a quebra em juízo, representa pela quebra de sigilo telemático, entra no sistema e localiza quem foi o autor. E agora, José? O caminho você entra com a ação civil pedindo indenização, pode até processar o banco, dependendo do caso. Se, por exemplo, eu fiz o Pix 9 horas da noite. 9h01 você viu que caiu num golpe, comunicou ao banco, e o banco não conseguiu, não aceitou o bloqueio. Disse, não vou bloquear Pix nenhum. Suas alegações para essa questão do Pix aí não serviram de acordo com a nossa análise. Você pode processar, incluir o banco no polo passivo desse pedido de indenização, na parte do estelionato, por exemplo. Aí na questão criminal, o delegado vai terminar o inquérito policial. Se houver prisão em flagrante, por exemplo, ou prisão, localiza e prende o réu, ele representa pela prisão preventiva. O cara está praticando estelionato,
à torta direito, mesmo já tendo comparecido na delegacia, ele continua praticando, obrigando o delegado a representar contra ele para o juiz e o juiz determinar a prisão preventiva dele. Determinada a prisão preventiva dele, aí o inquérito vai terminar, vai ser remetido, mas eu estou dizendo uma possibilidade de prisão, pode ser com prisão ou sem prisão. O inquérito tem que terminar, vai para o Ministério Público, que é o dono da ação penal. Ele é o ente estatal, é o promotor de justiça, é o responsável por denunciar, por oferecer denúncia. Ele pode oferecer denúncia, pode promover um arquivamento se ele entender que não houve crime, ou pode determinar para o delegado novas diligências, novas oitivas, ouvir novas testemunhas, mais documentos, ofícios, enfim. Terminado isso tudo, digamos, ele ofereceu denúncia. O réu é citado, tá? O estelionatário é citado. Ele, até então, ele não é estelionatário, ok? Lembrem-se disso. Vige no Brasil o princípio constitucional da presunção de inocência. Então, você não pode chegar fulano de tal, o promotor pode. Fulano de tal, de acordo com José das Couves, lá, praticou estelionato digital contra Anselmo. E aí, Anselmo foi lá, foi vítima e registrou ocorrência policial. No dia tal, tu fez um Pix de R$ 1.000, R$ 2.000, na boa-fé, e foi vítima de um crime de estelionato. Aí o promotor narra aquilo na denúncia, o camarada é citado, ele vai, oferece a defesa, tem audiência designada, o juiz recebe ou não aquela denúncia, manda citar, na audiência designada ele vai lá para a audiência, se defende, o juiz vai lá e prolata a sentença. Nesse caso, a sentença vai ser de prisão. E no caso de estelionato. Quando é crime contra a honra, e aí você, inclusive, pode processar, como eu falei, independentemente da esfera criminal ou civil, você pode processar em ambas, nas duas. Porque, como eu expliquei no início dessa live, todo crime gera um dever de indenizar. Então, eu pratico um crime contra a honra, ofendo vamos lá, sei lá, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ofendi lá o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou lá, eu pratico uma ofensa contra ele. Ele vai lá, vai constituir o advogado dele, vai me processar, vai pedir indenização contra mim, mesmo que seja pela internet, vai pedir indenização contra mim e, dependendo da circunstância, vou responder um processo civil, ter que pagar indenização com bens penhorados e tudo, perdendo bens, e criminal. Então, portanto, crimes contra a honra na internet, assim, a cortesia que você tem cara a cara com uma pessoa, você tem que ter pela internet. A internet, a nossa diferença, quem está me assistindo, até agradeço, é a primeira live que eu faço, então agradeço a todos aí a contribuição da presença. Sei que está tarde, mas realmente foi o horário que eu consegui, porque eu posto vídeos muito curtos. Pelo pouco tempo mesmo trabalhando, uma vida corrida, estudando, enfim. Então, a dignidade que você se dirige, o respeito que você se dirige para uma pessoa cara a cara, porque muitos se escondem atrás da tela, né? Bom, eu vou ficar aqui, criei um perfil fake, mas está lá o registrado no endereço de IP dele. E sai xingando todo mundo. Eu já vi xingamentos, ofensas, calúnias, injúria. Então, injúria é direto. Injúria é xingar alguém, seu FDP, seu homossexual, seu não sei o quê, seu burro, seu topeira, enfim. Até, vocês vão rir, até em previsão do tempo. Pelo Facebook, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Centro de Operações Rio, COR, e ele vai lá, terça-feira, sem chuva, não sei o que e tal. Daqui a pouco a pessoa comenta lá, meu Deus, não aguento mais o calor. A outra diz, vô, tá precisando de um pênis. Porra, já caracterizou o crime. Você printa aquilo e faz aquele procedimento todo. Registro, printa, leva, vai no juizado especial, entra com a ação, pede indenização e processa criminalmente a pessoa.
Então, até em previsão do tempo, em links de previsão do em links não, em postagens de previsão do tempo, eu vejo muito injúria. Quanto mais se falar, vamos até falar mais baixo aqui entre nós, até em questão política. Então, por exemplo, eu sou pró-Lula ou eu sou pró-Bolsonaro, pô, eles estão com o projeto de poder deles. E nós estamos aqui nos debatendo, que nem briga de torcida. Quer dizer, o camarada vai para o estádio de futebol para brigar. Ele não vai para torcer. Então, e os jogadores estão numa boa. Os jogadores estão ricos e o cara está lá esfaqueando o outro, destruindo a própria vida e destruindo a vida de uma família e de outra pessoa. Então, toda a cortesia que eu tenho, o respeito que eu tenho na vida real, ele tem que ser o mesmo quando você vai lá e digita, quando você vai lá e tecla. Você não pode, por força de lei, não existe lei especial. Algumas leis já foram, já tipificaram, foram postas no Código Penal como crimes de internet. Mas a regra ainda é: você xingou alguém na internet, você criticou de forma pejorativa, não foi uma crítica construtiva, você foi lá e ofendeu, você xingou, você chamou de imbecil. Aí começa o debate, aí continuam as injúrias, as difamações, e aquilo, perdão, está todo mundo vendo que o comentário é público. Então, quando você faz lá os comentários e ofendendo as pessoas, você vai chegar numa situação que daqui a pouco você vai estar tão exposto que você vai chegar e, e vai responder um processo criminal por uma discussão de política, discussão de futebol, discussão de previsão do tempo, até nisso. Não, isso não foi uma vez só, não. Eu consulto bastante a previsão do tempo aqui no Rio. É bastante, é muita gente ofendendo outras por opinião. A pessoa está dando opinião do tempo, odeio frio, odeio calor, vem minha Frozen, aí depois, daqui a pouco você vai ver nos comentários, você vai descendo, você vai ver nos comentários. Pô, parece maluca, lá vem a maluca de novo. Pô, devagar, devagar. Você não falaria isso provavelmente na frente da mulher ou da pessoa que fez a postagem, ou da pessoa que fez o comentário. Mas pela internet você se sente valente para fazer isso e acha que é terra sem lei. Não é terra sem lei. A internet tem a mesma a responsabilidade que eu tenho no mundo virtual, no mundo real, eu tenho no mundo virtual. Daí a existência dos crimes de estelionato digital, crimes contra a honra praticados pela internet, com as mesmas responsabilizações. Tá certo. Quando você pratica um crime contra a honra, você ofende uma pessoa e pela internet, você faz é mais difícil de você localizar, por exemplo, um perfil falso. Mas a polícia tem como chegar. Vi muitos vídeos sobre isso, eu estudei sobre isso, e até tem um canal muito interessante no YouTube que ele diz isso. Ele diz que você praticou uma ofensa pela internet. Você praticou um estelionato pela internet, você praticou uma calúnia pela internet, você praticou uma difamação, você plagiou, você copiou os dados de alguém, postou um vídeo de um canal famoso e colocou como se fosse seu, violou direito autoral na internet, invadiu o sistema de informática, fez e aconteceu. O camarada analista de sistemas ele me informou que tem como rastrear, inclusive é mais difícil pela Deep Web e Dark Web. A polícia tem os meios. E se for um crime que atinja inúmeras pessoas ou que saia das fronteiras, dos limites, perdão, do Estado, por exemplo, eu vou lá e estimulo as crianças a se suicidarem. Como o caso que eu contei da baleia azul, aquele caso que ficou famoso, inclusive é que eu fui chamado para um programa para falar sobre isso. Nesse tipo de crime, que aí o Brasil inteiro tem acesso, e até o mundo inteiro, porque está na internet, aí é a competência da Polícia Federal, que inclusive tem mais recursos, mais expertise, mais meios, e vai chegar até você. Se você praticou o crime, se fui eu que pratiquei o crime, vai chegar. Então, não é recomendável, não é justo
você repraticar um crime pela internet e sair impune achando que nada vai acontecer. Você vai responder criminal e civilmente. E se você for vítima, para resumir, para encerrar essa live, eu já estou cansando muito vocês aqui também. Para encerrar essa live, você for vítima, primeiro, guarde as provas, denuncie os perfis, print, né? Faça o print, etc. Mostre para outras pessoas que você foi vítima de Pix, estelionato, injúria, calúnia, difamação, enfim. Eu já até expliquei a diferença, resumi agora. Injúria é ofensa pessoal, difamação é ofender a pessoa diante de outras pessoas. Resumindo, uma síntese bem apertada. E calúnia é você dizer que determinada pessoa praticou um crime, sabendo que ela é inocente. Pô, o cara é traficante, o cara é pedófilo, ó, isso é calúnia. Então, você foi vítima desses crimes, constitua um advogado, constitua um defensor público, pegue as provas e leve o caso ao Poder Judiciário, às instituições policiais e processa, inclusive, as redes sociais. Podem processar, elas podem figurar. Porque no momento que você denunciou o perfil e denunciou o comentário e aquele comentário não foi retirado, aquela ofensa se perpetua. E a pessoa que ofendeu, ou melhor, a vítima, a ofendida, ela vai continuar numa situação de que a ofensa lá, ela foi chamada lá de galinha. Foi uma mulher. Aí foi chamada, sua galinha. Ou então seu homofobia, seu homossexual, seu viado. Aí registrou lá, ficou registrado, você denunciou, por exemplo, no Facebook, o Facebook nada fez. Você pode processar a meta também. Tá? Além da questão criminal, para encerrar a live aqui, existe a questão civil de indenização. O procedimento é simples, basta printar, tenta não se ofender. Só para concluir, já ia esquecendo. Ameaças pela internet também, outro tipo de crime. Eu chego pela internet e digo assim, se tu continuar fazendo esse tipo de postagem aí, eu tenho amigos meus lá de facção criminosa, PCC, Comando Vermelho, todo mundo conhece. Enfim, que vai mandar que continuar postando vídeos nesse tom, ou nesse sentido, ou no outro, vai mandar te matar, hein? Ou então faz coloca um emoji, nem sei se existe, de degola, que é uma ameaça velada. Isso tudo é crime também de internet. Que muito provavelmente a pessoa que ameaçou pela internet pessoalmente não faria. Mas se estribando, se escondendo atrás de uma tela, aí todos são valentes. Tá certo, pessoal? Agradeço a todos vocês aí por terem me aturado nessa live. É a minha primeira live, se eu não me engano, eu fiz uma anterior já tem um bom tempo. E agradeço a todos que estão assistindo, a todos que estão entrando, e desejo que, assim, que a situação, a relação entre as pessoas na internet, ela seja mais saudável, como eu espero que na vida real seja. Porque senão quem sai ganhando são os advogados, quem sai ganhando são os criminosos. Então, não seja você, que qualquer um de nós pode ser. A gente diz assim, poxa, o advogado criminalista defende bandido. Não. Às vezes ele está defendendo o inocente. E às vezes você, por exemplo, agiu lá em legítima defesa do seu filho. Aí você está lá, aí você vai precisar de um advogado criminalista. Não só um civilista que faça a parte de indenizações, mas de um criminalista. Aquele mesmo advogado lá que você disse que era o defensor de bandidos, hoje ele vai defender você. Então, até isso, uma vez eu me identifiquei, poxa, eu sou advogado criminalista também, faço civil e penal. Aí falaram assim, pô, tu defende bandido? Digo, olha só, qualquer um de nós pode cometer um crime. Pois você está dirigindo um carro, ou até uma bicicleta, está na lei de trânsito, atropela uma idosazinha e ela vem a falecer. É homicídio culposo pelo Código de Trânsito Brasileiro. Na faixa de pedestre não prestou socorro.
foi pego pela polícia. Você vai chamar o advogado para te defender na delegacia, para te defender em juízo. Então, até ofensas pessoais a advogados, eu também já experimentei. E aí eu informei, digo, olha, pode ser responsabilizado e tudo, e pedir. Falei, me dá seus contatos aí. A pessoa simplesmente sumiu. Apagou o perfil, viu o comentário removido, e às vezes a pessoa cria um perfil falso, eu vou lá e removo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Cuidem-se, saúde e paz e moderação na vida e na vida virtual e na vida real. Forte abraço a todos, muito obrigado.